E olha, no meio de tanto caos que a gente tem vivido, né, visto também com as enchentes no Rio Grande do Sul, ganhou destaque um outro problema, as fake news. Mentiras e inverdades se espalharam pela internet e causam confusão e até atrapalham as doações. Para a gente entender melhor quais são os impactos dessas mentiras, eu recebo aqui no estúdio o advogado especialista em direito, né, digital, que é o Ricardo Leal. Boa tarde, Ricardo, seja bem-vindo. Boa tarde. Gente. Esse é um problema mesmo que tomou uma dimensão gigantesca, né? Com toda certeza, até para esclarecer ao público, o que se trata na realidade de uma fake news é quando a gente pega uma informação, ainda que tenha resquícios de ser verdade, e manipula para atingir uma outra finalidade, criando assim uma categoria, né, uma diretriz que vai aplicar várias mentiras ou outras atribuições para chegar num consenso bem complicado. Pois é, e aí, como é que fica essa situação? A legislação brasileira vem acompanhando, mas não tem algo definido sobre essa temática, né? Olha, exatamente. Existe um projeto de lei que está em andamento, né, para ser aprovado, sobre essa questão. Mas não quer dizer que as redes sociais é uma terra sem lei. Pelo contrário. Assim como na nossa sociedade, na vida real, a internet tem leis que vão ser aplicadas. Hoje, se você insinuar que eu estou praticando algum delito ou insinuar que eu estou roubando alguma informação, você vai me processar. Crime de calúnia ou difamação também. Na internet é a mesma situação. Eu trago como exemplo de comparação, até mesmo você não irá publicar em outdoor alguma informação que seja inverídica ou difamando o governo, algo do tipo, sabe? Então, as redes sociais servem para ser da mesma forma. Então, caso pratique essa conduta, isso será responsável. E a dinâmica, ela é muito rápida, né? A gente percebe, assim, que eles pegam assuntos do momento para poder provocar desinformação. É um problema também, né? Exatamente. Quando atingimos, né, um bem comum, um assunto em comum, e colocamos uma informação que chama a nossa atenção de ser uma mentira, acaba ganhando engajamento. E a disseminação, o pessoal encaminhando os grupos de WhatsApp. E assim, a título até de comparação, temos que tomar esse cuidado porque são 2 milhões de pessoas que foram atingidas com esse desastre. Se a gente colocar numa situação da nossa realidade aqui, é como se pegássemos Goiânia, Aparecida de Goiânia, e todo mundo tivesse perdido suas casas, perdendo sua família. Então, às vezes, uma informação que você publica pode impactar indiretamente nessa vida, seja salvando ou até fazendo ela perder. Qual que é a responsabilidade das redes sociais? Porque, assim, se tem gente que está construindo todo esse diálogo, as redes sociais, elas têm um papel importante porque estão divulgando. Elas também podem ser responsabilizadas? Perfeitamente. Ótima pergunta. Hoje, não há essa previsão de responsabilidade das provedoras, nesse sentido. Essa legislação vem querendo aplicar que as plataformas tenham responsabilidades, assim como quem publicou. Mas hoje as plataformas não têm esse dever de ter a responsabilidade de saber se aquela publicação é verdade ou mentira. Mas é que a gente vem acompanhando, né? Principalmente Instagram, Twitter, que são as principais plataformas usadas hoje em dia pela maioria dos usuários, elas têm ocultado algumas informações, descumprido ordens judiciais. Esse também seria um outro entrave para esse combate à desinformação? Exatamente. Precisamos analisar que existe uma figura que vai identificar se aquela publicação é verdade ou mentira. E a única pessoa que hoje é permitida de fazer essa análise é um juiz, ao caso concreto. Então, cada publicação vai ser julgada e analisada de uma forma diferente das outras. Então, deste modo, algumas plataformas realmente estão querendo descumprir ou demorando para que derrubem uma publicação ou faça alguma medida para, né, suspender essas práticas. E esse é o maior trabalho de nós, advogados dessa área, fazer que cumpra essas decisões judiciais. Pois é, e a gente vem acompanhando isso principalmente na esfera federal, né? Principalmente com descumprimento de ordens. Isso pode levar, por exemplo, à suspensão de algum desses serviços aqui no país? Olha, particularmente, já tiveram alguns juízes, alguns ministros que aplicaram multas e até sob pena de suspender as atividades das plataformas. Acredito que não será tão fácil assim aplicar de fato essa decisão hoje, mas com essa regulamentação poderá sim, caso eles descumpram o que está previsto, ter uma advertência, uma suspensão em casos mais graves.
Agora, voltando a falar um pouquinho sobre o Rio Grande do Sul, né? A gente tem visto pulverizar aí informações de todos os tipos. Até que ponto esse tipo de situação, né, de desinformação pode prejudicar o trabalho de quem está lá? Exatamente, igual recapitulando, né, são 2 milhões de pessoas que estão necessitando de informações dos outros governos ou do que está sendo ocasionado para salvar sua vida, enfim. Caso, né, realmente comprove que algum influenciador ou alguma mídia está impactando diretamente, seja numa informação errada, que a justiça ordene a mesma pessoa, a mesma mídia, a fazer uma retratação a título de informação, porque as pessoas estão desesperadas e querem uma informação precisa. Então, como, né, não é uma situação aplicada de um dia para o outro, requer um pouco de tempo, precisamos da ajuda de quem tem essa influência para conseguir fazer, de fato, disseminar a verdade. Esse tipo de situação, inclusive, nós presenciamos, né? Foi divulgado que depois do show da Madonna, que ela tinha feito uma doação de 10 milhões de reais e depois ficou comprovado que não era verdade. Então, quem fez foi o patrocinador, né? Não deixa de ser uma ajuda, mas só que divulgou a informação que foi errada, né? Exatamente. Só que isso pode ter certeza que vai ser responsabilizado. Porque alegar uma situação diante, né, só para ganhar engajamento, ganhar fama com essa tragédia, isso aí é um completo absurdo e cabe sim uma reparação por essa atitude equivocada. Agora vamos falar de punição, porque muitas pessoas estão pensando assim, né? Vou falar qualquer coisa aqui e vai ficar por isso mesmo. Afinal de contas, a gente não tem lei para poder controlar, para reger tudo isso, né? E como é que fica a situação dessas pessoas? Depois de investigadas, lógico, elas podem ser responsabilizadas até que ponto? Exatamente. Essas pessoas que foram, né, processadas e analisadas de fato essa inverdade, essa fake news, ela pode ser reparada tanto civilmente, pagando uma indenização, quanto criminalmente, né? Se for constatada uma difamação, enfim. E vejo que é um ponto que todos temos que tomar esse cuidado, de fato, para não acontecer futuramente essa dor de cabeça. Tá certo. Agora eu queria que você deixasse uma dica para quem está nos assistindo, né? Como que eu posso buscar a informação, então, e evitar cair nesse tipo de golpe? Perfeito. Vejo que todos vocês, quando verem uma notícia, solicitando uma quantia de doação ou insinuando alguma informação, busque na internet, em outras plataformas, no próprio Google, essa informação, se ela realmente é verídica ou não, se vão ter outras manchetes divulgando informações em sentido contrário. Antes mesmo de querer ajudar, eu sei que às vezes a nossa consciência ali bate e quer nos fazer atingir naquele momento, mas tome essa situação e dê uma pesquisada antes até mesmo de passar para outros familiares, querer ajudar, busque a orientação no Google ou outras plataformas para ver se de fato aquilo é verdade. Tá certo. Ricardo, obrigado pela participação com a gente aqui no TJ Goiás. O espaço fica aberto para a gente conversar sobre esse assunto outras vezes. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.